Olá, vamos falar nesse vídeo sobre a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU e é um meio muito importante para soluções jurisdicionais de controvérsias no âmbito internacional. Controvérsia que, como uma divergência envolvendo pontos de fato ou pontos de direito entre pessoas jurídicas de direito internacional. A Corte tem sua origem, conforme a doutrina, na chamada Corte Permanente Internacional de Justiça, cuja criação ocorreu em 1922 e teve duração até 29, que atuava de maneira estreita com a antiga Liga das Nações, muito embora não fosse um órgão da Liga das Nações. A atual Corte foi criada em 45 pela Carta das Nações Unidas. Inclusive, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça é anexo à Carta das Nações Unidas, que no Brasil foi internalizado pelo Decreto 19.841 de 45. E a função da Corte Internacional de Justiça, que possui 15 membros, 15 juízes, juízes esses que são nomeados de forma que haja uma distribuição geográfica e também de forma que tenhamos representados ali os principais correntes jurídicas da Common Law, Civil Law, por exemplo. Essa corte tem por função emitir pareceres, que é a sua função consultiva, e também a função jurisdicional, que é resolver eventuais lides entre estados ou mesmo entre estados e organismos ou organizações internacionais. Muito importante entender aqui que a competência da Corte Internacional de Justiça não envolve questões penais e também não envolve indivíduos, mas sim é uma competência institucional que envolve pessoas jurídicas, ok? Pois bem, os pareceres podem ser emitidos conforme requeridos pelos legitimados, Assembleia Geral da ONU, Estados membros da ONU, organismos internacionais, que podem então solicitar em consulta sobre temas relevantes para evitar justamente eventuais lides. É importante também entender a função jurisdicional, porque nós temos aqui a chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. O que vem a ser isto? Uma vez que um Estado torna-se membro da ONU, assinando a Carta das Nações Unidas, isto não faz com que esse Estado automaticamente se submeta aos julgamentos da Corte Internacional de Justiça. Daí que nós temos uma cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Ou seja, a cláusula em si é facultativa. Porém, uma vez que o Estado aceite essa cláusula, a jurisdição da Corte Internacional de Justiça se torna então obrigatória. Ok? Muito importante nós entendermos isso. Os acordos da Corte Internacional de Justiça têm por características a obrigatoriedade, como eu já disse, uma vez que o Estado se submete, ele tem que cumprir. Isso decorre dos princípios da boa-fé, pacta sunt servanda, ok? Também nós temos a irrecorribilidade, uma vez que a Corte prolata uma decisão, não cabe recurso. Eventualmente é possível um pedido de esclarecimento, uma espécie de embargos de declaração para trazer luz a algum ponto que ficou obscuro ou foi contraditório. Mas não há uma revisão da decisão tomada pela Corte Internacional de Justiça. E também é característica a executoriedade, ou seja, é possível inclusive o uso de força para se cumprir uma determinação da Corte Internacional de Justiça. Para isso, então, ela comunica à Assembleia Geral da ONU, lembrando que a Corte Internacional de Justiça é muito importante, ela entender isso, ela não possui personalidade jurídica própria, diferente, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional. Ela é um órgão da ONU. Então, ela comunica à Assembleia Geral da ONU e também comunica o Conselho de Segurança da ONU, para que possa tomar providências com o fim de dar efetividade à decisão da ONU, usando inclusive de força se necessário. A Corte Internacional de Justiça tem a sua sede na cidade de Haia, também é conhecida como Corte de Haia, Corte Internacional de Haia, ok? E como órgão da ONU, então atua
com base naqueles princípios já mencionados em outro vídeo. É muito importante você ler o estatuto, como eu disse, está no anexo da Carta da ONU, que traz ali os procedimentos, a forma de nomeação dos seus membros. Um dos requisitos, por exemplo, é que para ser um juiz da Corte Internacional de Justiça, o indivíduo precisa, no seu estado de origem, ocupar o mais alto cargo do judiciário. Então, por exemplo, no Brasil, nós já tivemos brasileiros como membros da Corte Internacional de Justiça, haveria a necessidade de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, membro da mais alta Corte de Justiça, ok? Bom, em relação à Corte Internacional de Justiça, essa breve análise, então, nos traz condições para entendermos sua função, sua origem, a sua formação, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, ok? Em outro vídeo estaremos comentando sobre o Tribunal Penal Internacional, ok? Então, até o próximo vídeo.